Podemos continuar com a mesa redonda agora, com Ivani Francisco de Oliveira, psicóloga social e conselheira há muitos anos no Conselho Regional de Psicologia. É docente e supervisora de estágio, sempre no estado de São Paulo, e conhecida por suas reflexões e contribuições sobre o tema da mediação e das relações raciais brasileiras, tema importantíssimo, com a necessária compreensão dos aspectos psicológicos do racismo nas relações sociais. Bom dia, Ivani. É um prazer tê-la conosco e é sobre essas questões que você vai nos falar e compartilhar suas reflexões. Muito obrigado. Bom dia, Ricardo. Boa tarde para as pessoas que nos acompanham em outro fuso horário. Eu quero muito agradecer, né, o convite, a participação, agradeço ao Fórum Mundial de Mediação, faço isso na pessoa do Ricardo Cap, que foi muito cuidadoso, e expresso também a minha alegria de estar presente com vocês no momento, na primeira vez em que a língua portuguesa é a língua de trabalho. Isso é algo que me deixa confortável de poder falar mais à vontade. Eu não trouxe uma apresentação, mas gostaria que pudéssemos juntas e juntos refletir sobre o que vem a ser a mediação em países colonizados. O Brasil vive uma realidade em que o racismo ele é elemento do cotidiano das pessoas brasileiras. O povo brasileiro lida com o racismo em diversas dimensões. Então, podemos pensar no racismo na dimensão institucional, das tomadas de decisões que podem vir a facilitar ou dificultar o atendimento das pessoas negras e indígenas desse território tão vasto, né, desse país continental. Nós vivemos o racismo na dimensão interpessoal entre as pessoas, onde algumas pessoas, independente de cargos, independente de relações de poder, podem vir a ser desconsideradas, desqualificadas por causa do seu pertencimento racial. E o que eu venho chamar a atenção aqui para a nossa reflexão é na dimensão do racismo, o racismo que é introjetado, o racismo intrapsíquico. É um fenômeno psicológico que advém a partir das formas de pensar e de agir no mundo, que é de um contexto racista, de um contexto de um país colonizado, em que a hierarquia construída durante a colonização, ela não foi desfeita, ela é presente. Diante disso, pessoas brancas, por benefícios de viver nessa sociedade, absorvem e introjetam os princípios racistas na sua vivência, e as pessoas negras também absorvem e introjetam por coerção, né? Por formação da própria subjetividade, pela experiência que a vida vai marcando essas pessoas nesses lugares. Considerando isso, e considerando que o Brasil ele tem uma particularidade em relação ao racismo, que foi uma tomada de decisão pela elite no século XIX. Então, no século XIX, o Brasil, a elite dominante, percebe um contingente enorme de pessoas negras, descendentes de africanos e africanas que foram escravizadas, vivendo nesse território. Essa percepção gera um medo na elite brasileira, que inicia com políticas imigratórias, né? Uma política de imigração com o objetivo de branquear a população brasileira. Essas políticas de imigração, elas têm um marco importante para pensarmos, porque em 30 anos vieram para o Brasil 3,9 milhões de imigrantes. Esses imigrantes não poderiam vir de serem pessoas de pele escura, né? Então, a gente tem pessoas vindas da Itália, pessoas vindo da Europa, numa maior parte, ainda que tenhamos uma imigração de países asiáticos bem marcante, Japão em especial aqui no Brasil, mas é
uma iniciativa para a vinda de imigrantes europeus. Então, estamos falando de 3,9 milhões de pessoas, num período de 30 anos, que era para contrapor ou buscar equalizar a chegada de 4 milhões de africanos e africanas durante quase 4 séculos de escravidão. Vivemos um período de escravidão muito longínquo, muito extenso. E esse período gera na nossa população, que buscou-se embranquecer por meio do investimento numa identidade de uma nação branca, que se faria semelhar à Europa, mas isso não ocorreu. Entretanto, esse medo que a elite sentiu no século XIX e que gerou as políticas de imigração, ele cria no processo de identidade das pessoas negras brasileiras também um processo de branqueamento, porque a partir desse momento o Brasil vai investindo em características positivas atreladas à pessoa branca, características negativas atreladas à pessoa negra. Então, nós tínhamos um investimento de uma construção de que a honestidade, a beleza e a intelectualidade eram características brancas, e o contrário dessas características que são humanas, que são de todos nós, era projetado nas pessoas negras. Então, a ausência de beleza, a feiura, a ausência de inteligência e a ausência de confiabilidade faz com que a gente chegue neste momento atual em que, ainda que existam políticas públicas que promovam o ingresso das pessoas negras em situações de habitação, na educação, principalmente no ensino superior. Recentemente tivemos políticas de incentivo às pessoas negras na pós-graduação, tanto de ingresso como de permanência, ainda que esse país tenha lidado e esteja lidando com políticas públicas que tentam equalizar e combater o racismo a partir do ingresso das pessoas negras em profissões de prestígio, profissões bem remuneradas, como no campo da medicina, da engenharia e muitos outros campos, ainda assim o racismo tem sido muito forte, tem sido um elemento cotidiano. Bem, existem números no Brasil que vão dizer que as penas dentro do âmbito da justiça restaurativa, penas alternativas, elas são atribuídas numa maior proporção às pessoas brancas e numa menor proporção às pessoas negras. É um registro de que existe um rigor na avaliação quando estamos lidando com pessoas negras. Esse rigor, ele vem de uma lógica, né? A psicologia vai apontando que ele vem de uma lógica da colonização, quando a punição era um método de controle. Abrir mão da punição, né, destinada às pessoas negras seria equivalente a abrir mão da punição constituída na colonização, que permanece entre nós enquanto acho que Quirrano nomeou muito bem, como colonialidade do poder, né? Ela está presente ainda nas nossas relações e nessas relações que são desiguais. Eu vivi uma experiência no Brasil de formação a um grupo de mediadores, onde partiríamos do princípio de estabelecer relações igualitárias para que as partes, para que tanto o mediador, ao entrar em contato com as partes, pudesse reconhecer características de humanidade em ambas as partes, sendo pessoas brancas e negras envolvidas na mediação. Acontece que alguns elementos que seriam necessários, que foram postulados por uma psicóloga estadunidense chamada Janet Helms. Janet Helms indica que existem estágios para o desenvolvimento de uma personalidade, de uma identidade branca que não seja racista. No período que ela faz essa escrita, o termo antirracista ainda não estava tão em uso como tem sido agora, advento de falas de Angela Davis e produção de Angela Davis. Mas ela vai dizendo que é necessário, para termos uma vivência dentro de uma construção não racista, que as pessoas entrem em contato. Esse seria o primeiro estágio. Após esse estágio de contato, nesse estágio de contato, na verdade,
é perceptível a construção dos estereótipos, entendendo que estão introjetados, tanto nas pessoas negras como nas pessoas brancas, estereótipos de inferioridade dos negros e de superioridade nos brancos. O contato dessas duas partes pode emergir a manifestação de algumas falas, né? De alguns pensamentos, como, por exemplo, nossa, você é uma pessoa inteligente, nem me parece uma pessoa negra. E aí a gente tem um contato de um estereótipo que pode ser desfeito a partir do encontro, a partir da aproximação. E Janet Helms vai dizendo, se evoluirmos nessas etapas, nós teríamos, portanto, a possibilidade da percepção de que existe uma vida dificultada para as pessoas negras. A vida das pessoas negras é difícil. As pessoas brancas conseguem fazer isso com uma rapidez, mas não com a mesma rapidez conseguem reconhecer que o racismo interfere na vida delas, facilitando. Então, é fácil constatar a existência do racismo, o impacto negativo e o dano na vida das pessoas negras, mas mais difícil constatar o impacto e o dano, e, na verdade, o impacto positivo e a facilitação na vida das pessoas brancas. Conseguindo evoluir desse estágio, nós poderíamos chegar no momento em que a percepção do racismo pode ser muito desconfortável para as pessoas brancas. Porque até então, quando não tinham esse fenômeno, essa estrutura de uma forma clarificada, né, consciente nas suas mentes, não precisavam lidar com o incômodo do que foi feito, do seu papel na história. A partir do momento que está evidente, que traz para a consciência que existe uma facilitação na própria vida, aspectos da família, aspectos de antepassados vão ficando explícitos. Gera um mal-estar. É como se disséssemos, nossa, aconteceu uma atrocidade na história e essa atrocidade teve participação do grupo racial ao qual eu pertenço e a manutenção, a permanência dessa hierarquia, dessa injustiça racial, ela é responsabilidade, ela tem sido mantida por nós, pelo grupo racial branco. Essa percepção gera um mal-estar, fazendo com que as pessoas brancas tentem evitar ou não lidem bem com a presença de pessoas negras ou com a presença da discussão sobre o racismo, porque ainda não elaboraram esse mal-estar em si. Nesse momento, é possível reconfigurar a crença sobre o racismo e começar a dizer que ele não é tão impactante assim. Aqui no Brasil, nós temos um termo interessante que é o mimimi, né? Que é dizer, olha, mas muita coisa já mudou, já não é mais tão difícil, daí é mimimi, isso é exagero, mas é uma manifestação advinda desse desconforto psicológico de ter que lidar com essa realidade, que de fato é uma realidade muito triste, é uma realidade que gera angústia, é uma realidade que gera incômodo. Se a pessoa que tiver numa evolução de uma identidade antirracista, ela não parar nessa etapa, ela vai poder evoluir para a construção de possibilidades, que é o que nós buscamos na mediação. Quais são os caminhos possíveis? Onde nós podemos ter um lugar em que ambas as partes sejam contempladas e respeitadas? Essa evolução daríamos para nós uma possibilidade de uma mediação em que a pessoa branca pudesse rever algumas condutas, se pensar potente e diferente, né? Então, acho que também entrar em contato com uma outra possibilidade de ser, sem ser estruturado numa hierarquia, uma possibilidade de agir e de conviver de uma forma mais horizontalizada. Para a pessoa negra, o benefício seria a condição de confiar. Nós vivemos também, dentro dessa construção subjetiva e desses lugares emocionais e psicológicos, uma desconfiança da população negra em relação à população branca no geral. Uma ambivalência. Ao mesmo tempo em que se admira
em que se constrói relações de afeto, relações amorosas e até relações sexuais, ao mesmo tempo se desconfia, pois se questiona, diante de um cenário tão violento, em que as pessoas morrem todos os dias nesse país, em que as pessoas têm oportunidade de emprego negada, em que a violência policial ela é destinada para essa pessoa, a injustiça ou a severidade do sistema de justiça é direcionada para essas pessoas, desenvolver relações amistosas para as pessoas negras ainda é um lugar delicado e ambivalente. É possível dizer, a partir do pensamento de algumas psicólogas brasileiras, de que não existe um lugar seguro em que as pessoas negras conseguem entregar totalmente a sua confiança, a sua relação, estando elas entre pessoas brancas. Então, trago esses elementos para a gente pensar o desafio que é realizar a mediação, né? Respeitando estilos de vida diferentes, respeitando valores culturais diferentes e construindo ali a possibilidade de um caminho possível em que ambos sejam escutados, acolhidos e que possam ter a possibilidade até de reparação do dano emocional, da situação vivida e uma proposta de uma outra relação. Dentro da psicologia, em todo o território brasileiro, nós estamos investindo e implementando na mediação. Os processos que a psicologia brasileira recebe relacionados aos seus profissionais, então nós temos processos éticos. Por algumas falhas éticas, os profissionais eles são investigados e processados, penalizados. Estamos colocando a mediação nesse processo. Durante um período, a mediação ela foi bem aceita no momento inicial, e em um outro momento, a mediação começou a ser recusada. Nós estamos vivendo isso no Brasil, dentro da psicologia brasileira, sendo recusada no momento da denúncia. Pessoas estão denunciando suas psicólogas, seus psicólogos por práticas antiéticas e declarando no momento da denúncia não ter interesse na mediação, pensando que o que sofreram tem um impacto tão grande que não pode ser mediado. O único caminho é a punição. Ainda que a punição seja uma aplicação de uma advertência, de uma multa ou de uma penalidade temporária, a pessoa denunciante, ao saber da possibilidade da mediação, tem solicitado, na verdade, tem se recusado a participar e solicitado a não implementação. Traz para a nossa compreensão de que ainda para as pessoas que se sentiram violadas, desrespeitadas, que se sentiram feridas no processo, não ser um processo com uma potência de elaboração, não ser um processo que condiz com o tamanho do dano que essa pessoa viveu. Importante de pensar a respeito da experiência que, infelizmente, não obteve sucesso. Nós nos aproximamos de um grupo de mediadores a convite de um centro de direitos humanos aqui no Brasil. Ivani, Sim? Sem querer interromper, eu acho que essa questão que você vai falar agora é super interessante. Posso deixar Ivo falar, porque já seu tempo se estendeu, e depois eu lhe faço uma pergunta para você entrar no detalhe disso. Pode ser? Perfeito. Muito obrigada, Valeu. Ricardo. Joia. Obrigada pela escuta. Muitíssimo obrigado, Ivani. Acho que tem questões aí que precisamos aprofundar, referentes à maneira como as pessoas brancas vivenciam a diferença racial e o próprio racismo, certo? E por isso que eu acho que você está trazendo um ponto de reflexão importante. Eu realmente estou curioso em saber como é que isso reverbera nas possibilidades de mediação.